estava subjugada por Roma. O Império Romano dominava sobre muitas nações, inclusive Israel. Herodes era o rei de Israel. Herodes, ele não era apenas o rei, ele era uma mistura de nações. Ele era judeu e idumeu. E algumas pessoas que prezavam, principalmente os religiosos, que prezavam pela pureza da raça, olhavam meio que diferente para ele e para o seu governo. Então a gente percebe um ambiente hostil, a gente percebe um contexto não de celebração, quando se trata do nascimento de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva celebrar o nascimento de Jesus, por conta de todas essas implicações que eu estou pondo aqui. Mas o que eu estou querendo fazer com que vocês enxerguem, é que o nascimento de Jesus tem nos seus bastidores, não um ambiente festivo, mas um ambiente hostil. Porque quando Herodes fica sabendo, através daqueles magos, que eram sábios do Oriente, aqueles homens não eram magos, da forma como a gente entende a palavra magos, mágicos. Não, eles eram sábios do Oriente, que liam sobre suas ciências, e liam sobre ciências de outras nações, inclusive sobre a ciência dos judeus. Tanto é que eles associaram a estrela a uma promessa das Escrituras. E eles foram para ver o rei. E outra coisa importante, interessante notar, é que naquele contexto, muitas outras nações tinham uma expectativa no coração. Qual era essa expectativa? A chegada de alguém, diante de um contexto em que o Império Romano dominava, a chegada de alguém que mudaria aquelas circunstâncias. A chegada de alguém que traria esperança para o povo. A chegada de alguém que mudaria, que acabaria com aquela opressão, que acabaria com aquele domínio, com aquele caos. Não apenas os judeus esperavam isso, mas outras nações, você vai observar isso através dos escritos antigos, esperavam a mesma coisa, alguém que chegasse e mudasse. Então as pessoas tinham no coração algo. Qual era esse algo? O nascimento de um rei. O nascimento de um rei que mudaria as coisas. Versículo 2 diz assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Eles saíram de terras pagãs e foram em direção a Belém para adorar o rei que foi anunciado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que providencia todas as coisas para que a sua palavra se cumpra. O Natal tem por detrás um Deus providente, um Deus que providencia, um Deus que planeja, um Deus que está no controle. Amém? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ele foi nascer lá. Lá no versículo 14 e 15 diz assim: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para quê? Para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Em outras palavras, toda essa mobilização aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse, para que o plano se cumprisse, para que o propósito se cumprisse. Então, quando você pensar no Natal, leve em consideração um Deus que tem propósito, um Deus que providencia, um Deus que está no controle, um Deus que causa inclusive circunstâncias que não vão nos agradar, mas para que o propósito dele se cumpra em nós.
Vocês entenderam isso? Imagine aí, o recenseamento acontecendo. Isso não era nada bom para as famílias dos judeus, porque implicava em gasto, porque implicava em esforço, em energia, implicava em deslocamento, e tudo isso para que Herodes apenas soubesse a grandeza do seu poder, porque para que servia o recenseamento naqueles tempos? Para as pessoas saberem quantas pessoas, ou para os reis saberem quantas pessoas ele dominava, quantas pessoas estavam sob o seu domínio. Então qual a ideia de Herodes em recensear todo mundo? Ter uma lista de quantos ele dominava. Ou seja, ele estava fazendo aquilo para mostrar o seu poder. Mas aí, na nossa história, esse Deus da providência, esse Deus que está no controle de todas as coisas, faz o contrário, mostra o seu poder sobre os dominadores desse mundo. Mostra o seu poder sobre aqueles que pensam que têm poder, sobre aqueles que pensam que dominam os outros, porque quem tem o domínio sobre todas as coisas é Deus. É Deus.